Olá, você que acompanha a programação Ultrafarma em todo o Brasil. Eu sou o Padre Rubens da Cruz e este é o programa Presença de Deus, levando a mensagem, a boa nova do Evangelho para você que está em casa e necessita de uma maior presença de Deus na sua vida. Falamos da Basílica Santuário do Senhor Bom Jesus, na cidade de Iguape, onde desenvolvo o meu ministério sacerdotal. E este programa tem o apoio e incentivo de Sidney Oliveira, presidente da Ultrafarma. Queremos, nestes instantes que vamos passar juntos, levar a mensagem, levar você a viver melhor a sua vida de oração. Estamos num ano especial de oração convocado pelo Papa Francisco e este é o momento em que queremos aprimorar, aproveitar este momento em comunhão, em união com o Santo Padre para fortalecermos as nossas vidas de oração, as nossas formas de oração. Estamos trabalhando a cada semana uma forma diferente de oração. Muitas vezes nosso horizonte sobre a oração é muito limitado à participação nas santas missas, à oração do terço, alguma oração ou outra de devoção, e nós aqui estamos abrindo o leque para mostrar que a presença de Deus pode se fazer presente na tua vida em muitas e muitas outras formas de oração. Ao longo deste momento, você pode enviar a sua mensagem, o seu pedido de oração, para o número de WhatsApp que está aparecendo no seu vídeo. É muito importante que ao enviar a tua mensagem, a tua dúvida de fé, a tua oração, você se identifique, coloque seu nome completo, sua cidade, seu estado, de tal forma que onde você estiver neste momento a gente possa te identificar e você possa receber o conforto e a esperança das nossas orações. Você também, como eu disse, este programa é uma série voltada para a vida de oração. Está dentro de uma série voltada para a vida de oração. Por isso você pode rever os programas anteriores a esse respeito, acessando o meu canal no YouTube, Padre Rubens da Cruz. Você também pode ver outras meditações que fizemos, homilias, outras formas de oração, de pregação da Palavra de Deus que estão presentes neste nosso canal. Então acesse no YouTube, Padre Rubens da Cruz. E hoje nós vamos ver uma nova forma de oração. Essa nova forma de oração é conhecida como leitura espiritual. Para meditarmos, para trabalharmos bem esse tema, vamos pedir a presença de Deus em nossas vidas. Vamos fazer a nossa oração inicial, desejando que Deus esteja conosco, que Deus nos conduza e nos ilumine neste caminho que agora começamos a fazer. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O que é leitura espiritual? Talvez você esteja se perguntando a esse respeito a partir do momento em que eu anunciei que este seria o tema da nossa meditação de hoje. Eu vou dizer que existem muitas formas, existem muitos tipos de leitura religiosa, mas nem todas essas leituras religiosas são também leituras espirituais.
Eu não vou tratar dos diversos temas, dos diversos tipos de leitura religiosa aqui. Este não é o nosso intuito. Nós queremos tratar especificamente deste tipo de leitura que é a leitura espiritual. É um modo clássico, é um modo muito tradicional da linguagem religiosa. É um modo de leitura que costuma fazer parte da vida diária das pessoas. Pessoas que querem levar a sério a sua vida espiritual, que querem levar a sério a presença de Deus na sua vida. Então essas pessoas recorrem quase que diariamente a esta forma de oração que é a leitura espiritual. Mas o que é? A leitura espiritual, ela consiste exatamente numa leitura bem assimilada, numa leitura muito atenta de livros que tratem de assuntos de espiritualidade, assuntos espirituais, de livros que tratem de vida cristã, de livros que tratem de uma boa doutrina da fé cristã, de livros que tratem de formas de piedade, que tratem da piedade popular, da piedade dos fiéis. São livros que esclarecem, que iluminam a nossa fé. São livros que comentam, por exemplo, a respeito dos sacramentos, que comentam a respeito das virtudes, das devoções, enfim, livros que vão enriquecer a nossa espiritualidade. Como eu disse lá na introdução, lá no começo, quando nós iniciamos esta série intitulada Presença de Deus, que acabou também dando nome a esse programa, dentro do conceito de vida espiritual, não entram só questões relacionadas à nossa vida interior, ao nosso interior, mas também entram questões relacionadas às virtudes cristãs e entram questões relacionadas a como melhorar estas virtudes cristãs. Então, por exemplo, a fé, a caridade, a paciência, a firmeza, a fortaleza, a temperança, a constância, enfim. Pensar, trabalhar também estas virtudes e como melhorá-las. E também entram as questões dos pecados, dos vícios, dos defeitos. Então, a vaidade, a preguiça, a ira, a inveja, a desordem, enfim, muitos e muitos defeitos nossos que podem entrar nessas reflexões. Mas não simplesmente entrar os defeitos como uma forma de penalização, como uma forma de sofrimento, mas como um incentivo para melhorá-los, para crescer nesses aspectos, para nos sentirmos mais amados por Deus e sentirmos mais a ajuda de Deus nesses aspectos, também modos de vencer esses defeitos. E entram também outras questões, como os nossos esforços no dia a dia para nos santificar, para santificar o nosso trabalho, santificar as nossas famílias, como levar Deus melhor a outras pessoas, como trabalhar para que a nossa sociedade seja mais cristã, mais solidária, mais fraterna, mais verdadeira. Em suma, em resumo, tudo aquilo que nos ajuda a buscar a santidade, a procurar a santidade, a tudo aquilo que nos ajuda a viver bem o nosso apostolado, a nossa vocação cristã no mundo, podem entrar nessas leituras espirituais. A leitura espiritual, ela tem por finalidade orientar todas essas situações da nossa vida, do nosso dia a dia. E aí vem a pergunta: como é que nós podemos fazer leitura espiritual? Em primeiro lugar, para tratar sobre leitura espiritual, você precisa estar decidido a fazê-la bem. E você precisa estar convencido dos frutos que a leitura espiritual podem trazer para a sua vida. Senão não adianta nada, vai ser perda de tempo
vai ser uma leitura que não vai te acrescentar, que não vai alcançar os teus objetivos, que não vai te ajudar a crescer na fé, nos aspectos da vida interior e também da tua vida cotidiana. E quando você tomar a decisão de fazer bem a sua leitura espiritual, quando você tiver consciência dos frutos da leitura espiritual, você deve levar em conta alguns pontos que eu vou colocar agora. Em primeiro lugar, para fazer a leitura espiritual, e isso a gente repete como uma regra de ouro, é preciso que você estabeleça o dia mais favorável, o momento mais favorável. Será que é melhor eu fazer minha leitura espiritual antes do café da manhã? Será que antes do meu trabalho? Será que no começo da tarde? Será que ao visitar a igreja antes ou depois do trabalho, indo para o trabalho ou voltando para casa, e eu passo numa igreja e faço a minha oração, a minha meditação, a minha leitura espiritual? Será que o melhor lugar é no trânsito? Será que o melhor lugar é no ônibus, no metrô? Enfim, qual o melhor momento? É preciso fixar, é preciso refletir e é preciso definir, estabelecer o melhor momento para isso. Todos os caminhos de oração exigem de nós essa disciplina. Em segundo lugar, será que é mais fácil definir o horário, levando-se em conta leituras longas, ou tendo a consciência de que bastam 10, 15 minutos? É suficiente, não precisa passar longas horas lendo, bastam 10, 15 minutos para que você tire um verdadeiro proveito dessa prática de leitura espiritual. Devagar, com jeito, com constância, você vai obter muito mais frutos do que se você ficar horas e horas lendo um determinado livro desenfreadamente. Outro conselho prático: se você definir, por exemplo, vou ler um texto espiritual 10 minutos por dia, coloque esses 10 minutos como norma, como regra. Nunca leia menos do que isso. Se você quiser ler a mais, tudo bem, mas nunca leia menos do que isso. Nunca diminua esse tempo que você estabelece. Como eu disse, se você ler a mais, você pode encarar como uma leitura extra, como algo além que você fez, mas nunca diminua o seu tempo, nunca desrespeite aqueles minutos diários que você se propõe à leitura espiritual. Seja fiel, seja comprometido, seja responsável com a tua leitura espiritual. Outro ponto que eu gostaria de deixar bem claro: escolha bem, de acordo com o momento de vida que você está passando, qual a leitura espiritual se adequa mais àquele momento, àquela situação, àquela circunstância. Para isso, é muito útil que você peça, e aí entra uma figura que em outros momentos nós vamos trabalhar, para isso é útil que entre a figura do orientador, do diretor espiritual, porque ouvindo as tuas necessidades, ouvindo as tuas dificuldades, ele, conhecendo a tua alma, conhecendo a tua vida, ele vai poder te indicar leituras que sejam mais adequadas para o momento que você está vivendo. Às vezes a gente se propõe a fazer leituras que, por não serem adequadas ao momento em que a gente está vivendo, elas vão mais atrapalhar, elas vão mais embolar a nossa vida do que nos ajudar. Então seja sensato nesse aspecto. Em todo caso, sempre que for possível, busque ler um livro que vá ao encontro das suas necessidades espirituais, das suas necessidades formativas, e não leia os livros espirituais como uma mera forma de satisfação
da tua vida religiosa e das tuas curiosidades religiosas. Antes de nós seguirmos para o próximo passo, eu queria deixar a você que está em casa uma lembrança, um recadinho muito importante. Você sabe que este momento de oração tem o apoio da Ultrafarma e do seu presidente, o Sr. Sidney Oliveira. E você sabe que há quase 10 anos eu levo a mensagem, a palavra de Deus através destes momentos de evangelização. Então este apoio, este incentivo é muito importante. Quando muitas pessoas não podem deixar as suas casas, não podem deixar os seus lares, os seus afazeres, estes momentos de oração que são proporcionados pelos meios de comunicação, pela Ultrafarma, têm ajudado muita gente. Tem levado muitas e muitas pessoas a um verdadeiro encontro, a uma verdadeira experiência com Deus. E isso se deve a este apoio que nós recebemos do Sr. Sidney Oliveira. Você sabe também que a Ultrafarma, além de colaborar com a nossa vida espiritual, também colabora com a nossa saúde. Esta é a atividade principal da Ultrafarma: levar remédios e medicamentos muito mais baratos para a sua vida, para que você possa cuidar da sua saúde, para que você não passe necessidades tendo que comprar seus remédios a preços altíssimos. Então a Ultrafarma te socorre também nessas necessidades. Acesse o site ultrafarma.com e você vai constatar que os seus remédios, os seus medicamentos lá custam muito mais baratos e com a vantagem que a Ultrafarma, a maior farmácia online do Brasil, entregue em qualquer lugar, na sua casa, onde você estiver, você recebe. ultrafarma.com. A Ultrafarma está no coração de todos os brasileiros e está também no coração da gente. Então, mais um passo muito importante para a sua vida de leitura espiritual. Uma vez que você escolher o livro espiritual que você vai ler, leia esse livro de forma pausada, leia esse livro em sequência, leia esse livro do começo ao fim. Leia, reflita, reze, anote, tire proveitos para a sua vida interior e exterior. Quem fica pulando de galho em galho, quem fica passando de página, um capítulo deste, um capítulo daquele, um pedacinho desse, um pedacinho daquele, vai lendo simplesmente por curiosidade, por interesse, acaba não tirando o mesmo proveito que você tira se você faz uma leitura constante e por inteiro. Quem lê por curiosidade, quem lê um pedacinho aqui, um pedacinho ali, um capítulo aqui, um capítulo ali, não progride na vida espiritual, não progride na vida interior. Então a importância de ler sempre os livros por inteiro, fazer as leituras completas, como eu aconselhava quando dizia sobre os evangelhos, ler completamente os textos e em sequência. Não importa quanto tempo vai demorar para você concluir aquela leitura, não importa quanto tempo você leve para saborear aquelas páginas, mesmo que seja demorado, mesmo que seja breve, mesmo que leve vários dias, mesmo que aqueles trechos às vezes você precise voltar, reler, para fixar bem os conceitos, os conteúdos, não se importe com isso. O importante é que a leitura espiritual de fato traga frutos para a sua vida, te ajude de verdade. O que adianta você ler um livro e aquele livro não te ajudar em nada, não te oferecer o mínimo que seja de conteúdo, de formação, de indicações para a sua vida? É um tempo perdido, é um tempo inútil. Um livro, quando ele é bom, ele pode ser relido sempre. Não é porque você leu uma vez, e esses clássicos de espiritualidade, principalmente,
a gente pode ler, reler várias vezes, voltar sempre que se fizer necessário. Por exemplo, ler algo sobre a paixão de Cristo durante a paixão, durante a quaresma, todos os anos é possível. Ou quando chega o mês de maio, ler um livro sobre Nossa Senhora. Enfim, de acordo com o momento em que estamos vivendo, aqueles livros podem ser retomados quando são muito bons. Depois que você fizer a sua leitura diária, feche o seu livro e se pergunte: o que foi que eu compreendi dessa leitura? Para que me serviu esse tempo que eu dediquei aqui? Essas palavras que eu li aqui, o que me ajudou? O que me iluminou? O que me trouxe compreensão, essa leitura? Faça-se essa pergunta. Questione-se a respeito daquilo que você acabou de ler. Às vezes a gente lê e quando fecha o livro nem sabe o que leu. Não lembra ao menos uma frase importante, um detalhe importante daquela leitura. Isso também não nos resolve de nada. É muito bom ter o desejo de ler, é muito bom ter o desejo de buscar conhecimento. É muito bom buscar a leitura de obras clássicas de espiritualidade. Alguns livros, apesar de terem sido escritos há décadas ou até há séculos atrás, eles ainda continuam ajudando muito pessoas do nosso tempo, deste momento. Então, retomar alguns clássicos de espiritualidade. São José Maria dizia que a leitura espiritual tem feito muitos santos na igreja. E eu quero aqui mencionar rapidamente alguns livros espirituais que são clássicos e que ainda continuam a ajudar muito na vida das pessoas. Então, por exemplo, a gente fala no Filoteia de São Francisco de Sales, uma excelente obra de espiritualidade para você degustar, para você saborear, para você trazer para a sua vida. Quando falamos de Santa Teresinha do Menino Jesus, História de uma Alma, excelente também. Alguns conhecem esse livro como Manuscritos de Santa Teresinha, uma excelente obra de espiritualidade. Nós podemos falar de oração de Santo Afonso Maria de Ligório, As Glórias de Maria, de Santo Afonso Maria de Ligório, e tantos outros livros deste santo, A Selva, que também podem nos ajudar. Um clássico muito conhecido, A Imitação de Cristo, de Thomas Kempis, ou O Caminho, de São José Maria Escrivá, que muitas vezes eu cito aqui, ou outros santos como Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, santos do nosso tempo, os papas do nosso tempo. Enfim, são obras, muitas e muitas obras que nos ajudam a crescer neste caminho de espiritualidade. Antigos e contemporâneos, tem muita coisa nova, muita coisa contemporânea muito boa também, porque às vezes alguns clássicos de espiritualidade não correspondem mais à nossa realidade, então devem ser lidos, mas buscando atualizar para a realidade que vivemos. E antes de encerrarmos estes conselhos sobre leitura espiritual, eu gostaria de fazer 2 esclarecimentos muito rápidos. Primeiro, leitura espiritual não se confunde com oração mental ou com meditação. É muito frequente essa confusão entre leitura espiritual e meditação. Na meditação, você pode pegar trechos pequenos do Evangelho, de um santo, e usar aquilo para fazer uma reflexão. Mas a leitura espiritual, ela não é isso, é uma coisa diferente. Ela trata-se de ler um livro em sequência, ela trata-se de estudar o livro inteiro, completo. Ela ajuda você a aprofundar a sua formação espiritual. Também há outras leituras que também nos fazem muito bem, mas ainda que nos façam falta, elas nos proporcionam uma formação espiritual mais completa. Então, ler outros livros de formação que podem nos fazer falta se nós não fizermos. Por exemplo, o Catecismo da Igreja Católica é um livro muito útil, é uma leitura espiritual
deformação também. Ou se não, eu gosto de indicar sempre para quem gosta de um bom livro de teologia, publicado pela editora Quadrante, A Fé Explicada. É um caminho pedagógico muito bom para você compreender certos aspectos teológicos. É um livro de teologia, um manual de teologia escrito para leigos. Então é muito importante, nos ajudam também nesse caminho. Em muitos casos, essas obras que eu disse, elas também podem ser usadas como leitura espiritual. Num mundo em que as ideias são muito confusas, o estudo da doutrina também é uma necessidade espiritual muito, muito necessária nos dias de hoje. Então eu espero que a partir deste momento você também possa se aprofundar neste novo método de oração que aqui apresentamos. Novo método na apresentação, mas muito antigo na vida da igreja. E agora, concluindo o nosso programa, queremos pedir a bênção de Deus sobre você que está em casa nos acompanhando ou que nos acompanha muitas vezes nos hospitais, nas estradas. Você que nos acompanha neste momento vai receber agora a bênção de Deus. E essa bênção se estende às pessoas que você ama. Essa bênção se estende aos seus objetos de devoção e outros objetos que você deseja receber a bênção. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus Pai de bondade, abençoai estes vossos filhos que neste momento nos acompanham dos mais diversos lugares. Acolhei as suas necessidades, socorrei-os, protegei-os dos males espirituais e materiais. Abençoai seus objetos de devoção, abençoai todos os objetos que são submetidos à vossa bênção, para que sempre possam vos servir e levar a Ti. Abençoai aqueles que estão enfermos e que precisam da graça da saúde, abençoai as crianças, abençoai os trabalhadores. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Obrigado a você que rezou conosco, obrigado a você que nos acompanhou neste momento de oração. Obrigado pelo apoio Ultrafarma e Sr. Sidney Oliveira. E juntos nós nos encontraremos na próxima semana para continuarmos neste processo de vida de oração. Deus te abençoe. Há 24 anos, a Ultrafarma cuida da sua família, oferecendo sempre o melhor preço e a maior variedade de produtos. São medicamentos genéricos, de marca, vitaminas, produtos de higiene e muito mais. Tudo com os maiores descontos já vistos e com entrega garantida em qualquer lugar do país. Acesse ultrafarma.com, o aplicativo ou visite uma das nossas lojas. Ultrafarma.com, a mais barata e maior farmácia online do Brasil. Dá só uma olhada, você que quer economizar enquanto cuida da saúde, essa é pra você. Aqui eu pago R$ 2,90. Se eu fosse comprar lá, era 27, 26, uma caixa. Eu compro sempre na Ultrafarma, eu nunca compro meus remédios em outro lugar. Vim aqui por causa do preço, né? Muita gente de lá vem e compra aqui. Realmente vale a pena sair de outro lugar e vir pra cá, de outro bairro, até de outra cidade. Viu só? Preço baixo é na Ultrafarma. A promoção Sidney Oliveira já distribuiu mais de R$1 milhão em prêmios. Quer concorrer a carro 0 km, iPhone 15, notebook e R$2.000? É simples, é só comprar R$50 em produtos da linha Sidney Oliveira no site ultrapremio.com.br ou nas lojas físicas. Cadastre seu cupom, receba seu número da sorte. Promoção Sidney Oliveira, Ultra Prêmio. Aqui eu não aumento e nem invento.